Expediente, primeira vereadora escrita, vereadora Estela Balardim, com a palavra da tribuna. Após, senhor presidente, uma declaração de líder à bancada do Republicanos. Obrigado. Bom dia a todos e todas, nobres pares, mesa, a todos que nos assistem de casa. Fico muito feliz em poder voltar a estar aqui na Câmara de Vereadores, contribuindo junto com meus nobres colegas. E o assunto que eu trago hoje é um assunto para dar visibilidade, para todos nós termos conhecimento de algo muito grave que está acontecendo na nossa cidade. A terceirizada empresa Work, responsável pelas merendeiras das nossas escolas, não está repassando o salário para uma parte das trabalhadoras e trabalhadores. A Prefeitura de Caxias do Sul está pagando em dia a empresa e o repasse não está sendo feito. Infelizmente, a gente vê o repasse de forma seletiva, onde um grupo de trabalhadoras recebe o seu salário em dia e um grupo de trabalhadoras, agora, ainda no dia 18, não recebeu o seu salário. E isso acarreta em muitas dificuldades. São chefes de família, mães, que muitas vezes são mães solos e necessitam sustentar as suas casas, pagar o aluguel. Os boletos não esperam a empresa decidir garantir o direito do trabalho, o direito do salário dessas profissionais. Infelizmente, esse caso está fazendo com que muitas, inclusive, não consigam ir até as nossas escolas, garantir merenda aos nossos estudantes, porque sequer o Vale Transporte está sendo repassado. O relato de muitas merendeiras que me procuraram é em relação à humilhação que elas sentem em ter que pedir dinheiro emprestado às diretoras das escolas para poder pagar o seu aluguel, para poder pagar a sua passagem de ônibus e conseguir ir trabalhar. Elas desempenham um papel fundamental na nossa educação. Muitas vezes, elas estão lá escondidas dentro dos nossos refeitórios, mas são elas as responsáveis por garantir uma merenda de qualidade, que muitas vezes é o único alimento que muitas das nossas crianças e adolescentes têm, o alimento disponibilizado dentro das escolas. Nesse caso, é importante lembrar que o papel da contratante, ou seja, o papel da prefeitura, além de repassar os salários, é também fiscalizar. E, com toda certeza, utilizar desse espaço da Câmara de Vereadores... Uma parte, vereador. Já lhe disponibilizo, vereador. Inclusive, junto com a base do governo, para isso chegar até a prefeitura é de extrema importância. Porque, muitas vezes, os trabalhadores e trabalhadoras não têm voz ou não têm acesso ao poder público pelas dificuldades que sentem. Nós precisamos também olhar atentamente a importância de não falar o nome de nenhuma dessas trabalhadoras que me procuraram, porque, além de não haver o pagamento de salário, a empresa está coagindo as trabalhadoras, dizendo que se elas denunciarem, se elas reclamarem, elas perderão o seu emprego. Muitas falaram a seguinte frase... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo. Muitas falaram a seguinte frase, que elas preferem ter o seu salário atrasado do que não ter salário. Sabemos da dificuldade de conseguir emprego num momento como o que enfrentamos, mas isso não pode ser aceito por nós. Nós não podemos nos calar. E, principalmente, se elas não podem falar, nós temos que usar esse espaço que temos aqui para falar por elas. Vou lhe conceder a parte, vereador Cadori, antes de continuar. Vereador, é importante a tua preocupação, evidentemente, que é um problema que acomete muitas pessoas e não é o desejo de ninguém. Eu posso confirmar para você que, entrando em contato com o governo, essa empresa foi notificada e já foi agendada uma reunião para que esse assunto seja realmente debatido. Então, a notificação já foi feita e o Executivo está atento a isso e participa, sim, dessa solidariedade aos funcionários que não estão recebendo essa gratificação, enfim, o salário em dia. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. De fato, eu acredito que essa notícia ela seja de muito êxito, de muita felicidade, porque o objetivo é, de fato, resolver a situação.
Porque nós olharmos para as mães, sabendo que tem o problema de talvez perder o seu aluguel, perder a sua casinha por não conseguir pagar o aluguel em dia, é algo muito grave. Mas, junto a esse assunto, eu acho importante citar a questão da precarização causada pelas terceirizações, porque, infelizmente, isso não é um caso isolado. Nós sabemos que isso ocorre, muitas vezes, dentro da Fundação de Assistência Social, ocorre em diversas áreas que nós temos profissionais terceirizados, porque isso causa a precarização dos serviços, que ocasiona num serviço ofertado com menor qualidade para a população, salários menores e menos garantia de direitos para a classe trabalhadora. E, por consequência, nós sabemos que ninguém trabalha com qualidade se não está recebendo seu salário. E se isso não é um caso isolado, significa que nós temos a precarização de várias partes da nossa sociedade que são de fundamental importância para a população, pois esses serviços, eles são para a população, eles não são serviços internos dentro das empresas. Eu também quero aproveitar e, na fala, antes de passar a parte para o meu colega de bancada, vereador Lucas, ressaltar a importância da mobilização feita por essas trabalhadoras. Muitas ontem estavam com medo de fazer a sua paralisação, por não entender que a paralisação, que o direito à greve é um direito constitucional, estipulado no artigo 9º da nossa Constituição Federal. Então, também é o nosso papel conscientizar e informar sobre os direitos da classe trabalhadora, porque muitas vezes eles não têm acesso a essas informações que são tão importantes para eles poderem lutar com dignidade por demandas tão justas como a demanda do pagamento de salário em dia. Além disso, quero ressaltar a atuação do sindicato em relação a este caso. No dia 11/5, dia 11 de maio, o sindicato responsável pelos trabalhadores terceirizados da nossa cidade entrou com uma ação coletiva para, inclusive, não expor o nome ou não expor nenhuma trabalhadora especificamente para elas não perderem o seu emprego, solicitando que, além de ser pago o salário em dia, seja pago pela empresa a multa que deve ser paga a partir do momento em que tem 3 dias de atraso do salário. O salário deveriam ser pagos no dia 5, no 5º dia útil do mês. Então, o atraso é grande e a multa tem que ser paga. Também é uma luta do sindicato que, em momentos assim, em casos recorrentes de empresas que têm isso como prática, o salário seja repassado diretamente para as trabalhadoras, tendo em vista que a prefeitura está cumprindo com o seu papel e quem não está fazendo é a empresa. Então, é muito importante nós denunciarmos, cobrarmos e estarmos junto com o Executivo no sentido de resolver essa situação. Dizer não à terceirização por entender o que ela causa no nosso funcionalismo público, a precarização que ela causa na prestação de serviços tão fundamentais e importantes para a nossa comunidade. Eu agradeço a esta casa por dar importância devida a este assunto, que é tão fundamental. Vereador Lucas, a sua parte. Obrigado, vereadora Estela. Parabéns pela sua fala e trazer o tema de problemas relacionados às terceirizadas. Eu estou em escola há muitos anos e como servidor público, como professor municipal há 10, e esse problema é um problema que já aconteceu em vários outros momentos, com várias outras empresas. Quem é diretor da escola, essa fala é recorrente, das terceirizadas ou da higienização ou da merenda, dessas profissionais ficarem na mão, literalmente, muitas das vezes, por atrás de salário, por atrás dos direitos do Vale Alimentação ou do Vale Transporte. Então, ontem eu estive em algumas escolas, lá no Zélia, lá no Tancredo, lá no Padre Antônio Vieira ou em outras, que essas profissionais relatavam esse problema. Então, é importante que o governo que fez a sua parte, a mantenedora, a Prefeitura Municipal, que repassou o valor, e a empresa que, por sua vez, não tem cumprido a sua parte, não tem respeitado os mínimos direitos, que é o salário e as outras questões que são fundamentais para essas trabalhadoras. Então, parabéns, vereadora Estela, fiscalizaremos mais uma vez aí o discurso da terceirização e o discurso da precarização do trabalho, ele se esmaece
quando na prática a gente percebe dos limites e dos problemas que isso acarreta ao serviço público. Obrigado, vereadora Estela, e parabéns. Muito obrigado, vereador. Eu peço à vereadora Denise a declaração de líder. Em declaração de líder, a bancada do PT permanece Estela. Já havia a Denise solicitado a declaração, permanece Estela Balardim com a palavra. Então, para finalizar esse assunto tão importante, eu quero falar que outra coisa que ocorre normalmente com essas empresas terceirizadas que são menores é o fechamento da empresa. A empresa ela não consegue pagar todas as suas dívidas, ela acaba fechando, sumindo do mapa e não pagando para as pessoas o seu direito pós terem o seu contrato de trabalho rompido. Isso é outra coisa importante de nós observarmos. Para não chegar aqui, daqui 10, 15, 2 meses, estarmos falando que a empresa Work fechou as portas e deixou mais uma vez as trabalhadoras que desempenham um papel tão importante na nossa sociedade sem a garantia dos seus direitos. Então, são muitas as questões apresentadas, nesse caso especificamente, mas que nos trazem o exemplo da importância daquilo que é público, do serviço prestado por quem recebe os seus direitos, por quem recebe um salário digno, por quem tem a valorização de ser um profissional. Como muito bem dito por vários colegas vereadores, todos os serviços são essenciais. E isso é de fundamental importância. Por isso, a nossa defesa com a classe trabalhadora segue sempre pulsante. E, sem dúvidas, junto com os nossos sindicatos, que historicamente, desde a nossa primeira república, defendem os trabalhadores e trabalhadoras na garantia dos seus direitos que já existem e na busca e na luta por mais direitos garantidos. Quero falar uma segunda questão que a mim também é muito importante e chegou na noite de ontem até nós, até o nosso gabinete, e acredito que mais colegas devam ter recebido essa demanda, que é em relação à UBS do Campos da Serra. Eu estava lá, agora de manhã, na mobilização organizada pelos trabalhadores da UBS e pela comunidade do Campos da Serra, em relação ao desmonte que nós estamos vendo ocorrer naquela UBS, que além de ser referência para a saúde, é referência para a assistência daquela comunidade tão carente. Não é uma notícia nova para nós, não é uma novidade a situação enfrentada por a maioria dos moradores do Campos da Serra. Uma situação de vulnerabilidade social, de desigualdade, de dificuldade de acesso aos seus direitos. E muitas vezes a referência que eles têm é a UBS. A assistente social que ali trabalhava era responsável, inclusive, por auxiliar na ligação para o CRAS, porque a gente sabe que a garantia da alimentação é uma garantia de direito. Só que muitas vezes esses moradores que tanto necessitavam de uma comida para eles e seus filhos não conseguiam ter acesso, porque sequer eles têm um telefone em casa. E era a UBS que desempenhava esse papel de conseguir agendar, de conseguir auxiliar no cadastramento, no cadastro único. E a gente vê uma retirada sistêmica dos profissionais. E quando não se retira os profissionais, se muda o profissional por outro profissional, sem sequer haver uma justificativa para aquela comunidade. Os moradores do bairro têm referência naquelas pessoas. E vou reforçar, não apenas uma referência de saúde, mas uma referência de não abandono, uma referência de pertencimento. E quando a gente tira esse profissional de dentro de uma comunidade, coloca outro profissional de fora, a gente tem, sim, uma dificuldade maior de aceitação dos moradores do Campos da Serra. Muitos de nós sabemos da importância do médico da família, que vai até as casas, que sabe todo o histórico, que já consegue entender de forma mais clara, com mais facilidade, as necessidades da criança, da mãe, da família como um todo. E essa UBS realizava esse atendimento de porta em porta, para quem não conseguia estar indo até a UBS. Só que, infelizmente, isso se torna cada vez mais difícil. E, infelizmente, quem sofre com isso e quem paga a conta é o povo, é a população do Campos da Serra, que está se sentindo abandonada, desrespeitada e que está perdendo, sim, algo que era de extrema importância para o seu desenvolvimento e para a sua emancipação enquanto população vulnerável. Então, eu venho aqui
dizer não ao desmonte da UBS do Campos da Serra. Dizer que precisamos também do governo que converse com a secretária e, principalmente, com o Dino, que trabalha na secretaria, pois é ele que está indo lá dizer para os moradores do bairro que vai retirar profissional e vai trocar profissional. É importante falar isso aqui, é importante expor essa situação e é importante contar com todos e todas vocês para a solução o quanto antes. Permite uma parte, vereadora? Claro, vereadora Denise. Bom, vereadora Estela, eu quero lhe cumprimentar, né, pela sua fala. Eu vejo que essa questão das UBSs, a gente também tem recebido algumas outras reclamações por parte da comunidade, também da UBS São Caetano. Essa UBS que passou a atender o pessoal do Alvorada, né, e, no entanto, tem diminuído a estrutura deles. Então, também está vendo, acabou de sair um médico agora ali daquela UBS, e parece que tem sinalizações de que irão trocar ou retirar outros profissionais. Então, a comunidade também não entende o porquê disso. E aí eu estou falando do São Caetano, porque o São Caetano aumentou a demanda e está diminuindo né, o pessoal, né, os profissionais da saúde para atender. E aí eu preciso dizer que essa questão da saúde, do atendimento da saúde, né, da atenção básica, ela tem que ter relação com a comunidade. E lá no Campos da Serra, nós também recebemos vários apontamentos, né, de pessoas da comunidade que se identificam com aquela equipe. A gente sabe o quanto a comunidade do Campos da Serra, né, já sofre com afastamento de serviços, né, com a distância do poder público, e quando tem uma referência que é da UBS, e que é, digamos, a primeira interferência do Estado naquela comunidade, em que vários profissionais estão ali, né, mantendo um vínculo, tendo um contato com a comunidade, agora se troca essa equipe, que é uma equipe referência para a comunidade, que conhece as pessoas. A gente sabe o quanto uma equipe que conhece as famílias adianta o serviço, reduz distância entre o Estado e a população, porque, bom, não precisa contar toda a história da pessoa, né? Ela já tem todo o histórico, já conhece, né? Aquela equipe ali conhece as pessoas pelo nome. Então, é um pertencimento de uma comunidade. Então, a comunidade está muito, muito triste. A gente espera que haja uma publicidade aí sobre essas mudanças, né, o porquê dessas mudanças. Se seguir assim, eu quero, inclusive, sugerir, né, ao presidente da Comissão de Saúde para que a gente chame, de repente, a Secretaria de Saúde para a gente conversar, ouvir um pouco o que está acontecendo. Está faltando pessoal em outras UBSs? O que está acontecendo? Porque a comunidade está ficando triste, né, nesse momento tão difícil, né, de problemas de saúde, que se precisa ter um apoio, né, as pessoas que são de sua confiança, os profissionais de saúde, trocar fragiliza muito mais, né, toda essa questão nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Então, quero lhe cumprimentar pela fala, já de antemão, né, também provocar o vereador, então, Rafael Bueno, para que a gente faça uma reunião da Comissão de Saúde para abordar esse tema o quanto antes. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Denise. Você, o vereador Renato, conhecem a comunidade do Campos da Serra há muito tempo e sabem das tamanhas necessidades, mas também da tamanha garra e da tamanha luta daqueles e daquelas que estão reivindicando seus direitos, estão reivindicando as suas dignidades. Mas, infelizmente, nós não podemos fechar os olhos para essa situação e é também o nosso papel poder ser porta-voz dessas demandas. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer 2 importantes temas para esta casa, porque eu acredito que lutando, demandando e fiscalizando coletivamente, nós podemos crescer muito mais e garantir muito mais acesso, direitos e uma diminuição muito maior das tamanhas desigualdades sociais que nós temos na nossa cidade, se nós andarmos juntos. Eu conto com os nobres pares nessas lutas para que nós consigamos resolver estes problemas e, por consequência, resolver tantos outros problemas que nós temos na nossa sociedade. Muito obrigada, uma boa sessão a todos. Obrigado a quem nos assiste de casa.